Então, vamos fazer uma oração e já em seguida fazer a leitura, tá bom, irmãs? E o pastor já começa a dar o ensino para a gente. Pai querido e amado, obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença. Graças e louvores nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todos os benefícios, Pai amado. Tudo aquilo, Pai, que nós não podemos, Senhor, fazer ou mesmo ter, se não for pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos alcançou. Obrigada porque somos achados teu, Paizinho querido. Obrigada, Senhor, porque o Senhor avivou, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai, para o entendimento da tua palavra. Que o Senhor possa vir, Pai, nos confrontar naquilo que não te agrada. Retira de nós, Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem aborrecido, Senhor, o teu coração. E nos faz, Senhor, pessoas mais tementes a Ti, pessoas mais organizadas, Pai, pessoas mais voltadas, Senhor, para o Teu Evangelho. Cuida da Sula, da Neta, da Fabi, da Bárbara, cuida da Alessia, Senhor, da Giane, cuida, Paizinho querido, da Solange, Pai amado. Orienta, Senhor, o pastor esta noite, através do Teu Santo Espírito, nesta aula, neste ensinamento, Pai, que venha tudo para a Tua honra, para a Tua glória, Pai. Não para a honra de homens, Senhor, mas para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Nos molda e nos prepara, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, Amém. o autor desse amém. livro, quem transcreveu foi o apóstolo João. A data em que foi escrita foi entre o ano 95 e o ano 100 da era cristã. O local onde ele fez esses relatos foi na ilha de Patmos. Era uma ilha prisão, a ilha próxima, inclusive, da onde João estava naquele momento, próximo de Éfeso. O contexto de quando ele foi escrito era um contexto de muita opressão, porque ainda se estava debaixo do Império Romano, então você não tinha a liberdade de você cultuar o Senhor, muito pelo contrário, a opressão era tamanha e o Império crescia tanto que se iniciava ali a adoração ao imperador. Então a perseguição que acontecia naquela época não eram só os cristãos, não eram só aqueles que seguiam ao Senhor Jesus, era todo aquele que não queria adorar ao imperador. O imperador ele passou a ter um status de Deus, né, para vocês terem ideia. Então a perseguição era todo aquele que não tinha a figura do imperador como algo a ser adorado. Então esse era o momento em que João escreve Apocalipse. Além de ser o nome do livro, ele é um tipo de literatura. Não é somente o Apocalipse, o livro em si, mas ele é um tipo de literatura. Que nós temos 3 métodos para poder interpretar o Apocalipse. É o preterista, o histórico, o futurista e o idealista. Nós vimos também que nenhum desses 4 métodos eles são completos, que o que nós devemos fazer é utilizar 2 desses métodos, preterista e futurista, para que a gente possa chegar mais próximo do que verdadeiramente o Senhor quis nos passar com esses escritos de João. Nós vimos também que a linguagem utilizada nesse livro é uma linguagem dualista, ou seja, é sempre a guerra entre o bem e o mal. Nós vimos também que uma coisa que eu chamo muita atenção de vocês, que é o propósito desse livro. Muita gente tem medo do Apocalipse. Muita gente tem medo de ler, muita gente tem medo de pregar o Apocalipse. Porque, além de trazer realmente os relatos do que será o final, Apocalipse traz uma mensagem de esperança. Então, o propósito do livro é trazer esperança. Para quem? Para a igreja. Então, no segundo capítulo, nós vamos ver essa esperança sendo dita pelo nosso Senhor de forma mais direta, porque ele traz uma mensagem nominal a cada igreja. Então é preciso, antes de nós lermos o texto sagrado, de dizer que, embora o Senhor tenha nominado a mensagem a cada igreja, essa mensagem ela é universal.
ela é uma mensagem que ela não está presa somente àquelas 7 igrejas da Ásia, às quais as cartas foram destinadas, às quais as mensagens foram destinadas. Então, nós começamos aqui relembrando o que nós vimos na aula passada, sobre o autor, sobre o período, sobre o propósito, sobre o momento do apóstolo João, sobre quem foi João. E nós vamos dar continuidade a esse nosso segundo encontro, falando sobre a primeira mensagem do Senhor à primeira igreja. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Percebam que essa linguagem que é utilizada no livro de Apocalipse, se você não tiver muita atenção, você acaba criando essa mística de um mistério que não existe. Por que não existe, pastor? Porque no final do capítulo que nós vimos na semana passada, o Senhor já vai estar dizendo quem são esses 7 castiçais e essas 7 estrelas. Por isso, queridos, que nós sempre recomendamos aos nossos irmãos, não leiam somente um verso, leiam todo o contexto. Se você ler todo o contexto, você vai entender o que o Senhor quer falar com você. E digo uma coisa a vocês, o Senhor quer sempre falar com vocês. O Senhor deixou a palavra dele registrada, dizendo que ele quer sempre falar comigo e falar com vocês. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim, pastor, pastora, eu estou num momento tão assim porque eu pergunto a Deus e Deus não responde. Mas Deus responde. Mas eu pergunto e Deus não fala comigo, mas Deus tem falado com você. Às vezes é você que não quer ouvir. Quer ver uma coisa? No sábado a irmã Neta trouxe uma palavra gloriosa. E ela deu um exemplo de alguém que chegou para ela e disse que ia começar a orar pelo divórcio. E a irmã Neta, muito sabiamente, disse assim, você já orou a Deus para saber o que Deus pensa a respeito disso? Você já pediu uma resposta de Deus? O que a irmã Neta quis foi que a irmã tentasse buscar o Senhor. Porque nesse assunto o Senhor já respondeu, queridos. A palavra dele diz que ele odeia o divórcio. Então, para que eu vou orar para o Senhor, para dizer assim, Senhor, me responde com relação à minha união, ao meu casamento, se esse divórcio, se eu tenho que assinar, se eu tenho que ceder. Mas ele já respondeu dizendo, eu odeio o divórcio. Ou você acha que ele vai dizer assim, não, eu escrevi lá que eu odeio o divórcio, mas o seu eu até que eu amo. Não, queridos. Deus só tem uma palavra. Deus não é igual a mim e a você, que por vezes a gente muda de opinião e bem rápido, de acordo com as circunstâncias, com o aperto que a gente está passando. Não, Deus não é assim. Deus não muda. Deus tem um caráter que não pode ser mudado. Então ele já respondeu essa pergunta que muita gente faz. Se você não quer ouvir, é outra coisa. Mas Deus sempre fala com você. Pastor, eu tenho orado, mas Deus não me responde. Responde. Talvez a resposta dele não lhe apraz, não lhe agrada, mas ele responde. Sempre responde. Então, esse primeiro verso do segundo capítulo, quando ele fala sobre 7 castiçais e 7 estrelas, ele já respondeu no final do primeiro capítulo quem são os 7 castiçais, quem são as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, ou seja, o Senhor, por mais que nós estejamos caminhando dentro dos seus preceitos ou não, mas ele tem conhecimento. E isso foi assim desde o princípio. Desde o nosso primeiro pai, Adão, quando Adão cometeu o pecado, que o Senhor chega para ele e pergunta onde é que ele estava. Onde é que tu está, Adão? Onde tu estás? Ele sabe de tudo. Ele quer que a gente tenha essa interação com ele. Ele quer que a gente reconheça. Essa semana a gente falava sobre a grande diferença de Davi e Saul. Saul, quando pecou, ele não reconheceu o seu pecado, ele tentou justificar. Ele tentou dizer, não, eu não segui o que Deus pediu, porque eu queria fazer mais, eu só peguei isso aqui porque eu ia colocar isso aqui
eu ia sacrificar isso aqui para ele em holocausto, mas Deus não tinha mandado aquilo. Até que o profeta diz para ele: você acha que Deus prefere sacrifício ou obediência? Já Davi, quando pecou e foi confrontado pelo profeta Natan, o que Davi diz? A palavra diz que ele cai ao chão e diz: eu pequei, Senhor, pequei contra ti. Porque antes dele ter pecado contra Urias, ele pecou contra o Senhor. E ele reconhece o seu estado de pecador. Olha aí a grande diferença, queridos. Olha a enorme diferença. Então o Senhor sabe de todas as nossas obras. Ele sabe de tudo que tem acontecido de nós enquanto igreja, enquanto corpo do Senhor e de nós individualmente. Não tem como esconder nada dele. Por mais que a gente ache que está escondendo, mas não tem como. O Espírito Santo vai de alguma maneira confrontar a gente, trazendo uma mensagem, uma pregação, um louvor como esse que vocês estavam ouvindo aqui no começo, mas vai haver sempre esse confronto. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Legal, né? Já pensou? Se eu chegar para você, Solange, e dizer assim: Solange, eu sei o que você tem feito. Eu sei o que você tem enfrentado, eu sei que você tem identificado pessoas que pregam doutrinas diferentes, que você tem tido paciência e você tem representado o meu nome, tem agido em meu nome e tem combatido essas pessoas que pregam outras coisas diferentes daquelas que eu ensinei. Poxa, é tão bom ouvir isso, né? É tão legal, é tão bacana. Só que o Senhor continua. Tenho, porém, e vocês vão ver isso aqui nas outras cartas que nós vamos ver daqui a pouco. Quando o Senhor diz que tem o conhecimento do que está acontecendo, mas que em seguida ele diz: porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Vamos continuar e depois a gente explica. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A gente viu uma promessa tão rica no final, e essa promessa ela é condicionada a ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, agora nós vamos falar um pouco sobre a igreja em Éfeso. Éfeso era a principal cidade daquela região da Ásia. Era como se fosse uma capital daquela região. Dada a importância que Éfeso tinha com relação ao comércio, mas principalmente com relação ao aspecto da religião. Então o Senhor faz um elogio a Éfeso sobre o que a igreja havia feito no seu início, no seu primeiro amor, como nós também tivemos o nosso primeiro amor, quando nós reconhecemos o senhorio de Deus sobre nossas vidas, através do sacrifício do seu Filho Jesus. Quem de nós aqui não traz na memória a alegria que nós sentimos quando nós reconhecemos o Senhor, vamos lá da frente e dizemos assim: Senhor, eu te aceito. Na realidade, quem nos aceita é Ele. Mas a gente vai na igreja e responde aquele apelo que geralmente os pastores fazem. Quem quer receber o Senhor como seu Salvador? E todos vocês lembram que a partir dali, por mais que a gente tenha atravessando situações difíceis, mas o nosso coração se enche de alegria e nós ficamos com aquela vontade de participar do serviço do Senhor, de ter uma participação mais efetiva, e a gente já procura saber o que é que a gente precisa fazer para poder ser batizado.
é dessa alegria, dessas primeiras obras que o Senhor está falando com relação ao primeiro amor. Então ele reconhece o que Éfeso fez diante daquela realidade. O apóstolo Paulo esteve em Éfeso por 3 anos. 3 anos ele esteve lá. Implantou, cuidou. Seu filho na fé, Timóteo, também teve e foi responsável, digamos assim, por um bispado naquela igreja. Então era uma cidade muito importante para aquele novo pensamento que vinha surgindo. No entanto, nós temos que ver que a época em que a Apocalipse foi escrito, eu disse a vocês ainda há pouco que era uma época de muita opressão. Então, essa carta ela fala daquele momento de opressão em que a igreja acabou esquecendo daquelas primeiras obras, que ela acabou esquecendo do primeiro amor. E alguém me pergunta, pastor, e como é que ela esqueceu desse primeiro amor? Ela começou a se render ao que o império queria impor. Éfeso era muito conhecida pela sua arquitetura, lugar de adoração de uma deusa chamada Diana. Esse templo de adoração que existia em Éfeso, ele era tido à época como uma das 7 maravilhas do mundo, para vocês terem ideia. Então Éfeso ele era um lugar de peregrinação. Ele era um lugar onde as pessoas iam para adorar, mas naquele momento, infelizmente, eles iam para adorar um Deus equivocado. Eles adoravam o imperador, por conta do domínio do império, e junto com isso eles adoravam diversos deuses que faziam parte do panteão, que fazia parte daquela lista de deuses do panteão romano. Então Éfeso era conhecida por isso, que as pessoas vinham de todos os lugares para adorarem justamente nesse local dedicado à deusa Diana. Então o Senhor começa a perceber que aquela igreja que teve toda aquela força com a pregação de Paulo, o cuidado de Timóteo, começa a ver aquela igreja se rendendo. Ele reconhece o trabalho que a igreja fez no começo, mas ele acaba perdendo um pouco da força, do foco, porque se deixou influenciar e acabou perdendo aquele vigor do primeiro amor, daquela vontade de viver a mensagem que o Senhor deixou e não só viver, de ser tão boa para a gente que a gente querer, a gente tem na vontade o querer dentro do nosso coração que as outras pessoas também participem. Por isso que a gente fala, quando a gente está vivendo o primeiro amor, com tanto entusiasmo. Por isso que a gente fica com aquela vontade de dizer assim, poxa, por que eu não vim antes? Né? Porque eu encontrei aqui um remédio, um alívio, que eu não encontrei em lugar nenhum, que eu não encontrei em bebida, em vício, em nenhum lugar. Aqui eu encontrei a paz prometida pelo Senhor, a paz que o mundo não conhece. E a igreja em Éfeso, ela começou a perder esse estímulo, esse ânimo, e o Senhor faz um alerta. E o Senhor diz assim, quando você deixou de ter esse primeiro amor, traz na tua memória aonde você caiu. E a gente, toda vez que a gente fala sobre cair, queridos, e todo mundo relaciona o cair ao pecado sexual. Mas o Senhor relaciona o cair nesse texto à perca do primeiro amor. E ele traz um alerta àquela igreja. Ele diz que era para a igreja se lembrar de onde ela havia caído. E de onde ela havia caído, que ela fizesse um esforço para ela voltar para aquele primeiro amor. O Senhor não faz só esse alerta. Fora esse alerta, o Senhor traz a essa igreja, e aí a gente entra nesse aspecto do livro do Apocalipse, que é trazer o que vem adiante, o que tem a revelação do que está por acontecer. O Senhor diz assim àquela igreja, gente, se vocês não voltarem a esse primeiro amor, eu vou deixar de estar no meio de vocês, eu vou retirar do meio de vocês, eu vou sair do meio de vocês. Sabe o que é interessante? É que essa carta ela não foi entregue à igreja de Éfeso séculos depois, não. A Bíblia traz o nome carta não só
nessa parte em Apocalipse, mas nas outras cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, do próprio João, de Judas. A Bíblia traz o termo carta porque verdadeiramente eram cartas. Essas pessoas escreveram como carta, dataram, colocaram o local, onde estava, o momento que estava, e as cartas foram enviadas. Então as pessoas receberam aquelas cartas. Elas tiveram esse aviso do Senhor. A igreja recebeu aquele aviso do Senhor. E a igreja em Éfeso, ele era uma igreja que ela tinha muito prestígio, embora fosse uma igreja que estivesse debaixo de opressão, mas ela tinha muito prestígio. Ela tinha tanto prestígio que a família do Senhor, a família terrena dele, inclusive Maria, após a morte do Senhor, quando o Senhor pede a João para cuidar de Maria, Maria foi para aquela região. Então Maria servia naquela igreja. O prestígio também que aquela igreja tinha de ter João como um dos seus condutores, o último dos apóstolos vivos, era uma igreja que tinha muito prestígio nesse aspecto teológico. E eles receberam aquela carta. É como se eu tivesse recebido, como se eu mandasse uma carta agora para Solange e dissesse: ó, Solange, lembra do que aconteceu em fevereiro, o que aconteceu foi isso, você perdeu o teu primeiro amor, e Solange, se você não voltar no teu primeiro amor, Solange, eu vou deixar de circular, de andar no teu meio, de estar contigo, de ter comunhão contigo. Não vou mais estar aí junto com você na tua casa. Agora, se você ouvir, tiver atenção a essa carta, Solange, a coisa vai ser diferente. E, queridos, o que aconteceu com Éfeso? Éfeso recebeu a carta, mas Éfeso não ouviu a carta. E Éfeso não ouviu a carta nem naquela época e nem depois. Éfeso não deu ouvidos à carta. E olha a promessa que o Senhor tem no final dessa carta. Olha o desafio que o Senhor diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer. Quem tem ouvidos não é quem tem o órgão, não. É quem tem o ouvido espiritual para saber do que o Senhor estava falando naquele momento, do aviso que ele estava dando. E por mais que a circunstância fosse difícil por conta da opressão do império, mas era o próprio Deus que estava dando aquele aviso à igreja. Era o próprio Deus que estava dizendo assim: gente, vocês estão esquecendo do que Paulo pregou, do que Timóteo pregou, vocês estão esquecendo do que eu preguei, vocês estão esquecendo, inclusive, do que o próprio Espírito Santo prega, e o Espírito Santo não iria pregar nada diferente. O próprio Jesus disse que o Espírito que vinha iria testemunhar a respeito das coisas que o próprio Jesus Cristo havia falado. Então é como se ele estivesse perguntando àquela igreja: o Espírito Santo está no meio de vocês e mesmo assim vocês não querem dar ouvidos? E Éfeso não deu ouvido, queridos. Éfeso saiu de um local de uma projeção muito grande com a implantação das igrejas. Éfeso deixou de, por um tempo, de cultuar aos deuses pagãos e ao próprio imperador. Mas Éfeso, mesmo depois da queda do império, Éfeso continuou adorando outros deuses. Que outros deuses são esses? Até hoje, até os dias de hoje, existe uma peregrinação de onde era Éfeso, não por conta de ter sido uma igreja próspera, não por conta de ter uma igreja que teve João como pastor, Paulo, Timóteo. Ainda hoje existe uma peregrinação àquela região porque foi descoberto pela arqueologia uma casa onde, teoricamente, Maria teve seus últimos dias. Então hoje as pessoas ainda vão àquela região não para adorar o nosso Salvador, aquele que deu a própria vida, aquele que derramou o sangue, aquele que levou sobre si os nossos pecados, mas vão até hoje, até os dias de hoje, vão àquela região para fazer peregrinação de adoração a Maria.
E esse texto, queridos, agora fazendo uma aplicação aos nossos dias, e eu preciso fazer muito esse destaque para vocês, porque a Bíblia tem fatos históricos, mas que eles podem muito bem ser aplicados ao nosso momento, à nossa realidade. Então eu quero que você receba, cada um de vocês receba essa carta que o Senhor mandou a Éfeso. E eu quero que cada um de vocês, sendo a igreja que vocês são, parte do corpo de Cristo, que vocês recebam esta carta. Porque muitas das vezes o deserto que você está atravessando, toda circunstância, todo o sofrimento, faz com que você perca essa essência, a essência do primeiro amor. Faz com que você despreze toda aquela vontade que outrora você tinha no seu coração do serviço e da propagação do reino. E o serviço e a propagação do reino, queridos, não é só você levar as boas novas, é você ser as próprias boas novas. É você não só ser o agente da palavra, mas você ser a palavra viva. E quando é que eu sou a palavra viva? Eu sou a palavra viva quando, mesmo eu estando com a minha ferida aberta, eu boto uma mão aqui para estancar o que sangra e eu estendo a minha mão para aquele outro. Porque o Senhor disse que quem o segue ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo ou como ele mesmo nos amou. Então essa carta ela nos chama ao primeiro amor. Independente da circunstância, independente do choro, independente da opressão que você vive hoje. Naquela época era o império. Hoje é a circunstância que te oprime. É a circunstância da sociedade que olha para você atravessado ou atravessada, porque teve um lar desfeito, onde você ou outro tiveram mais ou menos responsabilidade, não vem ao caso. É a opressão da própria família que às vezes te cobra. É a opressão, às vezes, da proteção do teu filho para que ele não se machuque por conta das circunstâncias. É a opressão do outro que saiu e que te repudia e te humilha. É a opressão das respostas que você não encontra, dos porquês que aquilo aconteceu. Mas mesmo com toda essa opressão, a carta àquela igreja é a mesma carta a você hoje, dizendo: volta ao primeiro amor. Você me quer circulando no teu lar, no teu templo que é você. Você quer essa comunhão com aquele que eu deixei, que é o Santo Espírito? Então volta ao primeiro amor. Volta àquele perdão que você sentiu quando você conheceu a Cristo. Que você saiu perdoando todo mundo, que você se lembrou de quem tinha que te pedir perdão e você começou a liberar perdão, e você se lembrou também a quem você deveria pedir perdão e você procurou e pediu. Volta ao primeiro amor. Volta àquela vontade de servir a igreja, de chegar e perguntar, dizer assim, o que eu posso ajudar? Ou então, eu aceitei, quanto tempo demora para que eu seja batizado? Eu não estou falando isso no aspecto da religiosidade, não, não é isso. Não é isso. A Bíblia fala que a verdadeira religião para o Senhor é o auxílio ao órfão e à viúva. Eu estou falando do amor. Eu estou falando dos dois maiores mandamentos. Eu estou falando de você amar a Deus com todas as tuas forças. E todas as vezes que a gente diz assim, amar a Ele com todas as tuas forças, o que está do lado se torna secundário. Estevão amou a Deus com todas as suas forças, a ponto de estar sendo martirizado, sendo apedrejado, com o apóstolo Paulo segurando a capa das pessoas e um monte de gente pegando pedra e jogando em cima de Estevão. E a palavra diz que Estevão estava com semblante, queridos, como se estivesse sorrindo. E ele amava a Deus com toda a sua força e amava aqueles próximos improváveis que o estavam matando, e Estevão diz assim: Senhor, não impute a esses que estão fazendo isso esse pecado.
E Estevão morreu com um semblante tranquilo. Então, quando você ama Deus com todas as tuas forças, quando você ama Deus do teu âmago, do mais profundo do teu ser, tudo que tiver ao teu redor passa a ser secundário. E Deus te preenche de tal forma, que o peso daquela circunstância para você não será o mesmo de ontem. Quem disse isso? Jesus. Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. O meu fardo é leve. O jugo é bem diferente desses que vocês estão carregando. Mas vinde a mim. Vinde a mim. Tem um louvor que eu gosto muito. De quem é, Silvia? Vinde a mim. Da Ana Nóbrega. E que diz assim: me constranjo a te ouvir dizer, vinde a mim. Sabe o constrangimento que nós temos quando a gente faz um mal grande a uma pessoa e aquela pessoa te recebe bem, te trata bem, diz assim, senta aqui, vem cá, senta aqui. Sabe o constrangimento que você sente? Que você diz assim, poxa, eu fui tão ruim com essa pessoa, por que ela está me tratando assim? Esse era o constrangimento que eu e você deveríamos sentir quando a gente ouve a voz do Senhor dizendo, vinde a mim. Porque ele continua dizendo, vinde a mim e a você. Ele continua dizendo, vinde a mim. Então, quando você se permite ser preenchido com o Senhor, com esse Deus triuno, com a mensagem do Filho, com a presença do Espírito Santo, com o amor de Deus, que foi capaz de dar o seu Filho por amor a você, que está ao teu redor não vai ter o mesmo peso. Deus vai tirar? Não, mas não vai ter o mesmo peso. Deus pode te livrar, se for da vontade dele, ele pode. Deus não tirou a cova de Daniel. Deus não fez com que ele não passasse e não fosse colocado na cova com aquelas feras. Mas Deus fechou a boca das feras para que não fizessem mal a ele. Os 3 amigos que foram jogados dentro da fornalha, Deus não tirou a fornalha. E Deus tinha poder para isso, mas Deus não tirou da fornalha. Deus fez com que eles não sofressem absolutamente nada. Sabe o que é bonito dessa história? E ela está ricamente associada com a história de Éfeso, porque aqueles 3, eles não se renderam à adoração a Nabucodonosor. A igreja em Éfeso se rendeu. Mas aqueles 3 não. E sabe uma coisa muito bonita, irmãos? Riquíssima. É que quando eles tiveram a oportunidade de falar, aqueles que o oprimia, no caso Nabucodonosor, eles disseram assim, ó rei, o nosso Deus, o Deus a qual nós servimos, se ele quiser, ele pode nos livrar dessa fornalha, nos livrar da tua mão. Mas se ele não quiser, mesmo assim nós não iremos adorar outros deuses. Vocês entendem? E Deus operou na vida daqueles 3. E operou de forma tão grandiosa que ele está servindo de mensagem para nós essa noite. Então a carta, fazendo aplicação para os nossos dias, a carta daquela igreja é a carta que o Senhor nos envia hoje. É a carta que nos estimula a servirmos na nossa igreja local, é a carta que nos estimula a servirmos aos nossos parentes, à nossa parentela, é a carta que nos estimula a sermos cristãos verdadeiros, e o cristão verdadeiro é aquele que perdoa. É aquele que a Bíblia diz que se o outro tem algo contra ti, nem a tua oferta você deve estar ofertando.
É aquele que a Bíblia diz que você primeiro tem que se reconciliar. E pasmem vocês, não é com aquele que você tem algo contra, é aquele que tem algo contra você. Porque esse foi o princípio usado por Deus através do seu Filho Jesus. Quem foi que ofendeu? Foi Jesus que ofendeu a nós ou fomos nós que ofendemos a Jesus? Fomos nós que ofendemos a Jesus. Foi aquela multidão que disse: morte a ele, crucifica-o. Qual foi a resposta do Senhor para a gente? Pregado no madeiro, o Senhor olha ao Pai e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A gente tem muito contato com esse meio de restauração e nós vemos muito nesse meio a mágoa que permeia o coração de muitos irmãos e de muitas irmãs. E a mágoa é tão grande, queridos, que impede essas pessoas de verem o poder transformador do Senhor, que impedem de ver a mensagem de esperança do Senhor para a sua vida. A mágoa é tão grande que nós trazemos um testemunho de restauração de um casamento, de um deserto de 6, 7 anos, mas a pessoa está ouvindo e ela carrega essa mochila pesada nas suas costas e que ela diz assim: mas comigo a história foi assim, assim, assim. Ela não está desacreditando naquele testemunho, ela não está deixando o nosso trabalho menor, está deixando de crer no Deus que pode transformar tudo, absolutamente tudo. Então a mensagem à igreja em Éfeso, ela é mais do que atual. Ela tem o seu fator histórico, porque ela era para aquela época, mas ela tem o seu fator universal, ela tem o seu fator futurista, porque ela é a mensagem para mim e para você. A linguagem do nosso encontro de hoje ela é completamente diferente, porque eu precisava introduzir vocês à ideia do Apocalipse. Então hoje, fora a questão do aprendizado da aula, eu preciso fazer a aplicação para a nossa realidade. E quando eu falo que eu preciso fazer a aplicação para a nossa realidade, eu digo nossa, porque é minha também. Toda vez que um pastor, uma pastora for levar uma mensagem, e que aquela mensagem a princípio não se aplicar para ele, talvez aquela mensagem seja dele e não seja de Deus. Então eu preciso me incluir nesses que carregam uma mochilinha com alguma mágoa, eu preciso me incluir naqueles que estão deixando um pouco de lado o primeiro amor. Quando eu percebo que eu poderia fazer muito mais pelo meu próximo, quando eu percebo que carregar essa mágoa só vai fazer mal a mim, não vai fazer mal ao outro. E vai fazer mal a mim sob dois aspectos, sobre o aspecto físico, porque isso gera em mim um peso de doença e gera em mim um peso espiritual. Porque eu deixo de ouvir a voz de Deus. Porque eu deixo de confiar na mensagem que Ele nos deixou. Porque eu me torno tão somente um religioso. E não é isso que o Senhor quer. Tem uma parte desse texto que gera muita controvérsia, que é quando o Senhor fala sobre os nicolaítas, em que a igreja combateu os nicolaítas, e quando a gente tem a oportunidade de pregar essa palavra em loco, é a primeira coisa que as pessoas perguntam, né? Quem eram os nicolaítas? De onde vem esse termo nicolaítas? E o texto diz que os nicolaítas aborreciam a igreja em Éfeso e que Deus também se aborrecia deles. Quem são os nicolaítas hoje? Primeiro a aula, depois a aplicação. A aula vai nos dizer que a teologia não fechou uma ideia
de quem eram verdadeiramente os nicolaítas. Existem duas vertentes que são as mais observadas. As primeiras, que eram realmente seguidores de um prosélito que pregava naquela região, qual o nome era Nicolaus, por isso o termo Nicolaitas. Essa ideia ela não é, digamos assim, observada com muita credibilidade. E a outra, que tem mais credibilidade no meio de quem estuda, é de que o termo Nicolaitas ele estava atrelado àqueles que têm uma doutrina contrária às doutrinas do Senhor Jesus. Tanto é que em toda a Bíblia nós vamos encontrar esse termo duas vezes. Hoje nós estamos falando da primeira vez e quando a gente for ver a carta a outras igrejas, nós vamos encontrar da segunda vez. Então os nicolaítas eram aqueles que pregavam a doutrina dentro da igreja contrária à igreja do Senhor. Naquela época, a doutrina do império e dos deuses pagãos era uma doutrina de prostituição, de adoração a deuses pagãos, de glutonaria, de oferendas, né, de festas pagãs, e eles entraram na igreja e eles pregavam isso dentro da igreja. Queridos, esse é o fato histórico. A aplicação de quem são os nicolaítas hoje, porque hoje eles continuam existindo. Gente dentro da igreja pregando doutrina que não está registrado na Escritura. E nós temos que ter um cuidado muito grande, porque naquele tempo a igreja em Éfeso ela rejeitava os nicolaítas. A Bíblia diz que a igreja aborrecia e que o Senhor também se aborrecia com eles. Mas o que nós vemos hoje é que o Senhor continua se aborrecendo com eles, mas a igreja não. Infelizmente, a igreja não se aborrece hoje com os nicolaítas. Por quê? Porque eles pregam, a mensagem deles é aquela mensagem que Paulo alertou Timóteo, quando ele disse: Timóteo, vai chegar um tempo, Timóteo, que as pessoas não vão querer ouvir isso aqui, que a gente conversa, que a gente adora, o nosso culto. Vai chegar um tempo, Timóteo, que as pessoas vão ter comichões no ouvido, ou seja, vão querer, né, ouvir somente uma doutrina doente. Uma doutrina que Paulo diz assim, uma doutrina vã. E nessa época, Timóteo, as pessoas vão começar a rejeitar a doutrina saudável. Paulo chama essa doutrina de sã. E essa época, queridos, é que nós estamos vivendo. Essa época é a época em que você chega para se aconselhar com o pastor, com a liderança, com a pastora, e ela diz assim: larga isso de mão, vai viver tua vida. Aí você traz o ensinamento de uma escola bíblica ou de uma live como essa, dizendo assim: mas peraí, pastor, peraí, pastora, eu ouvi dizer que Deus odiava o divórcio, como que é isso? O Senhor Jesus também disse que Moisés só dava a carta de divórcio por conta da dureza do coração do povo, e essa dureza ela precisava se quebrar com o sacrifício de Jesus. Onde é que fica isso, pastor ou pastora? E eles vão olhar para você e vão dizer: vai tocar a tua vida, é tão nova, está perdendo o teu tempo. Deus não quer isso não, Deus quer que você seja feliz. Deus quer a tua vitória, minha irmã, meu irmão. Deus não quer isso não. Deixa esse lazarento para lá, esse miserável para lá. Isso é um livramento na tua vida. Tu teve um livramento. Tu deveria agradecer. Nós estamos encontrando isso. São nas redes de televisão, não. Nas suas novelas, com as suas séries. Nós estamos encontrando isso dentro da igreja. Lembra quando eu falei para vocês sobre a desobediência de Saul? A diferença entre Saul e Davi? Lembra que o profeta chegou para Saul e diz assim, quando Saul tentou justificar o pecado dele, e o profeta diz assim para ele:
Você acha? Você acha mesmo que Deus prefere sacrifício do que obediência? Quantos nicolaístas hoje estão dentro das igrejas te pedindo sacrifício e não obediência? Quantos nicolaístas hoje estão te pedindo para que você faça sacrifícios de ofertas alçadas? Jejum sem pé, sem cabeça. Campanha sem pé, sem cabeça. E não te pede obediência. Porque se ele te pedisse obediência, ele ia lá para as recomendações que o Senhor fez aos casais, usando as mãos do apóstolo Paulo, justamente em outra carta a essa mesma igreja de Éfeso. Sabe a epístola aos Efésios? Pois é, os Efésios eram os moradores dessa cidade, chamada Éfeso. E quais são as recomendações que o Senhor Jesus colocou lá através das mãos do apóstolo Paulo? Mulheres, esposas, sede submissa aos vossos maridos. E em seguida ele diz assim: maridos, amem as vossas esposas. Só que não é qualquer amor. Ele diz assim: amem as vossas esposas como Deus, como o Senhor, como nosso Senhor Jesus amou a igreja. Ao ponto de, se for necessário, dar a vida por ela. E aí, vocês vão querer ouvir que o Senhor pede para você ter obediência ou vocês vão querer sacrificar? E aí, vocês vão ouvir quem? A voz de Deus ou a voz dos nicolaítas? Eu quero terminar essa nossa reunião de hoje fazendo menção ao que está escrito no último verso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma advertência, né? Mas logo em seguida, vem uma promessa. O Senhor continua dizendo: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Nós esquecemos dessa essência do ser que nós amamos e nós nos prendemos às coisas daqui, às coisas terrenas. Nós nos esquecemos da finalidade para a qual nós fomos criados. Os anjos, criaturas celestiais, eles foram criados para estarem a serviço do Senhor e para adorá-lo. Aí eu vou dizer que eu abri minha boca, vou abrir minha boca para dizer que Deus me criou para que eu seja feliz? Não. É o mesmo propósito. Ele me criou para que eu o adore. E se eu o adoro em espírito e em verdade, eu sou feliz. Os boletos estão chegando, mas eu sou feliz. A dor nas costas está chegando, mas eu sou feliz. A humilhação está acontecendo, mas eu sou feliz. O repúdio está acontecendo, mas eu sou feliz. A incompreensão está acontecendo, mas eu sou feliz. O que nós temos para hoje é isso. Eu espero que a mensagem do Senhor, não só a mensagem, que a mensagem é importante, mas que o conhecimento do Senhor se instale no seu coração. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: quem é povo de Deus aqui? Deixa eu perguntar primeiro. Fazer igual a minha esposa disse, ela diz assim: tem crente aqui? Vou imitar a Silvia. Tem crente aqui hoje? Quem é povo de Deus aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Somos todos povo de Deus? Pois vamos lá. Porque o Senhor Jesus, ele disse assim: o meu povo,
Meu povo, ele perece, ele sofre por falta de conhecimento. Então eu espero que o conhecimento dado aqui hoje se instale no seu coração e na sua mente. E eu espero que a pregação dada aqui hoje te traga esperança. Porque o intuito desse livro é te lembrar quem tu é lembrar quem Jesus é na tua vida. Olha o que o Senhor nos pede para a gente ouvir, não de qualquer maneira. E sabem por que eu fiz essa diferença entre o estudo, o ensino e a mensagem? Eu fui convidado para levar uma mensagem no BBR de Campinas. E eu dizia lá para a irmã Renata, eu falava, Renata, às vezes a gente tem a impressão que a gente vai pregar e os irmãos que estão nos ouvindo, eles usam aqueles óculos 3D. Essa semana a gente foi no cinema, eu, Silvia e as crianças. E a gente fica ali perto da tela e às vezes a gente tem a impressão de que a tela, a gente está dentro da tela e a Silvia se assusta quando tem uma cena assim, mas quando a gente sai do cinema, volta tudo normal. E eu falava isso para Renato. Falei, Renato, eu falo isso com muita tristeza, porque às vezes eu tenho a impressão que a gente prega e os irmãos vão ouvir a nossa pregação com óculos 3D. Porque na hora da pregação, eles ouvem, dizem amém, aleluia, mas aquilo só dura aquele tempinho. Por isso que a gente traz uma pregação e traz um ensino. Porque o Senhor pediu que a gente ensinasse. Sabe um dos pré-requisitos para você ser pastor, queridos? Sabe por que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, você vai formar aí uma porção de pastores? Vou te dizer aqui, ele não disse que tinha que rodopiar, que tinha que fazer isso ou fazer cair chuva, não. Ele disse assim, olha, Timóteo, escolhe aí o pessoal que é apto para ensinar. Escolhe aí aquele pessoal que tem aquela disposição, que gosta de ensinar. O nosso mestre Jesus, ele disse que o povo dele, às vezes, penava um pouquinho por falta de conhecimento. Vamos levar esse conhecimento para o povo. Por isso que eu gosto dessas mensagens com o ensinamento, com o estudo e depois com a aplicação, que é a mensagem, que nos dá esse ânimo, que nos coloca na nossa posição. Mas que posição, pastor? De filho amado, de filha amada. De mesmo sendo pecador, o Senhor olha para mim essa noite e olha para cada um de vocês. Não importa o que passou na tua semana, Sulamita, mas o Senhor olha para você essa noite e diz assim, filha, vinde a mim, tá pesado? O fardo aí tá pesado? Vem, meu jugo é diferente, o fardo aqui é leve. Vem que eu vou te agraciar. Eu vou derramar sobre a tua vida, Sulamita, a graça. Vou derramar sobre a tua família, sobre as tuas filhas, sobre toda a tua parentela. Vou derramar sobre aquele que saiu a graça. E essa graça, junto com ela, tem o meu Espírito, tem o Espírito Santo. E lembra, Sulamita, quando eu disse para você que uma das funções do Espírito Santo era confrontar? Dizer assim, você está errado. Então, Sulamita, deixa o meu Espírito trabalhar na vida do teu marido, para que o meu Espírito confronte. A verdade que ele vai descobrir não é através de você, Sulamita, é através do meu Espírito. Continua vindo a mim, continua me buscando, continua me adorando em espírito e em verdade. Continua falando comigo no silêncio do teu quarto, continua auxiliando as irmãs que sofrem tanto quanto você ou até mais. Continua fazendo as tuas lives, continua sendo parceira de oração de alguém, continua ouvindo às vezes o choro de uma irmã, um relato, continua tentando tirar uma mulher da depressão, porque você sabe o quanto isso é ruim. Continua vindo a mim. E deixa que o meu Espírito vai realizar a obra. Porque os meus planos, Sulamita, eles são bem maiores e bem melhores do que os teus. Porque eu deixei registrado para você, filha, que eu sou capaz de fazer infinitamente aquilo que você sequer possa imaginar.
muito mais, muito mais. Então não duvida. Ama o meu Pai de todo o coração, ama a Deus de todo o coração. E ama o teu próximo como eu te amei, porque eu não olhei para os teus pecados. Eles ficaram, Sulamita, lá naquele madeiro, quando foi posto sobre a minha cabeça uma coroa de espinho, quando eu fui perfurado. Ficaram lá os teus pecados. Amém, queridos? Irmã Aline, por gentileza, você pode fazer essa oração para a gente estar encerrando e agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus? Amém, oremos. Pai amado Jesus, obrigada, Pai, pela palavra, obrigada pela ministração do pastor, obrigada por ter falado com todas nós, obrigada por essa noite maravilhosa, obrigada, Pai, obrigada por conceder tudo que o Senhor vem proporcionando, obrigada, Pai, obrigada pela vida da pastora, do pastor Edeli, obrigada pelas nossas vidas, desde te agradeço pelo comer, pelo vestir. Obrigada, Pai. Desde já te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo no coração. Tchau, tchau. Uma boa noite. Boa noite, Boa irmã. noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Graça e Boa paz. noite.